Olá, eu me chamo Thiago e nesse vídeo eu venho compartilhar com você algumas informações sobre o meu livro Comunicador. Aprenda a fazer uma apresentação de sucesso aplicando os 4 temperamentos. Esse livro foi escrito para aquelas pessoas que desejam evoluir na sua forma de se comunicar. É para aquelas pessoas que talvez já buscaram algum recurso para tentar melhorar sua comunicação, mas não encontraram nada que de fato entregasse um resultado satisfatório. Já fizeram cursos de oratória, já leram muitas literaturas sobre o assunto, já viram muitos vídeos nas redes sociais, mas parece que todo aquele conteúdo ele serve para todo mundo, menos para você. Bom, eu tenho uma explicação para isso. É que quando o assunto é comunicação, nós precisamos levar em conta o temperamento de cada pessoa. E existem 4 temperamentos que definem a forma que uma pessoa recebe todo tipo de informação, ensino e conhecimento. Cada temperamento tem um modelo mental diferente. Cada temperamento se comporta diferente. Cada temperamento, ele observa a mesma situação de uma ótica diferente. A sua cosmovisão de tudo é diferente. Logo, para que o ensino seja eficaz, precisa se encaixar no modelo mental de um temperamento em específico. E nesse livro, eu explico de forma muito detalhada quais são esses 4 temperamentos, quais são as qualidades de cada temperamento e quais são os desafios que cada um deles enfrenta para se comunicar melhor. Aqui no livro, eu começo falando sobre o improviso. Eu falo alguns segredos que os grandes comunicadores têm para conseguirem desempenhar muito bem a sua comunicação. Como que os grandes comunicadores conseguem lembrar de tudo que eles planejaram falar? Como que eles conseguem falar tão bem quando todos os holofotes estão mirados para eles? Quando toda a atenção do público está totalmente focalizada neles? Bom, existe um segredo e eu revelo esse segredo aqui nesse livro, logo nos primeiros capítulos. Depois, nós vamos falar sobre a construção de pensamento. Por quê? Para que eu lembre de algo, eu preciso ter aquilo registrado na minha mente. Eu preciso, de certa forma, enraizar o conhecimento para que ele fique ali fresquinho na hora de falar, para que eu consiga lembrar na hora de falar. Agora, como que eu faço para memorizar? Aqui que está a dificuldade. Porque todos nós sabemos que nós precisamos nos lembrar. Todos nós sabemos que precisamos ter registrado na nossa mente o que nós desejamos falar. Mas como registrar? Como memorizar? Qual é o método para lembrar do que planejou falar? Bom, aqui nesse livro eu trago um método onde eu explico como funciona a memorização do pensamento primário, do pensamento secundário, como a storytelling tem a ver com o registro na nossa memória, como que o nosso cérebro ele resgata pensamentos, memórias e tudo aquilo que nós já lemos, olhamos, pensamos, meditamos, como que o nosso cérebro ele resgata isso da nossa memória e traz à tona para que a gente consiga falar naquele momento. Existe um processo que o nosso cérebro ele faz para resgatar pensamentos. Você sabia disso? E o nosso cérebro, ele age de uma forma automática. Nós não escolhemos exatamente como o nosso cérebro vai se comportar. Ele mesmo, de uma forma autônoma, registra e resgata pensamentos. Logo, se eu não entender como funciona esse processo mental, eu também não vou conseguir saber como que eu vou me lembrar de alguma coisa na hora que eu estiver na frente de pessoas. E eu não estou falando aqui só na frente de pessoas, numa plateia, como sendo um palestrante ou um apresentador. Não. Também quando você precisa lembrar do que você quer falar diante da turma, na classe da faculdade, no curso que você faz. Também, como que você faz para lembrar aquilo que você deseja falar numa reunião na empresa, ou diante de colegas, ou quando você está ensinando alguém. Então, esse livro, ele explica muito bem como que funciona esse processo mental em nosso organismo. Depois, nós vamos entrar no assunto dos temperamentos. O que é um temperamento? Eu explico aqui o que é um temperamento.
Mas de uma forma resumida, o temperamento é um conjunto de características que formam uma pessoa. Todas as pessoas têm praticamente todas as características. As características que eu trago aqui são aspectos do ser humano, como a paciência, a ousadia, a coragem, o medo, a insegurança ou a segurança, aquela forma enérgica e espontânea de ser, ou até mesmo aquela forma mais tímida e introvertida de ser, e tantas outras características que existem nos temperamentos. Todo ser humano possui todas elas. A diferença é a intensidade que essas características afloram na vida de uma pessoa. E sim, o temperamento é o responsável por sabotar a minha comunicação ou por facilitar a minha forma de se comunicar. Esse temperamento, ele já nasce comigo. Ele já veio de fábrica. Porém, eu posso evoluir e amadurecer alguns aspectos do meu temperamento. Dessa forma, aquilo que me sabotava já não vai mais me sabotar. Aquilo que era um desafio para mim já não vai mais ser um desafio tão grande. E aqui no livro, a partir do capítulo 3 até o capítulo 8, eu falo exclusivamente de cada temperamento, aprofundando o conhecimento em cada um deles. Depois, eu trago aqui 3 modelos de apresentação. Vamos falar sobre alguém que quer apresentar um trabalho, sobre alguém que quer entrar numa empresa e explicar a sua ideia, ela quer ser ouvida na empresa, é uma pessoa que ela tem o desejo de se comunicar no meio empresarial, com os colegas de trabalho, com o seu líder, mas ela tem dificuldade de fazer essa comunicação, ela tem dificuldade de se fazer bem entendida e principalmente tem dificuldade de fazer as pessoas acreditarem e ouvirem o que ela está falando. Aqui eu trago um método muito específico para esse caso. E por último, eu trago também um modelo, aí sim, de apresentação de uma pessoa que está em frente a um público. Como que é a construção dessa apresentação? Porque sim, é muito bem pensada, é muito bem preparada uma apresentação de sucesso. Ela não acontece por sorte. Não existe esse negócio de ir com a cara e com a coragem. Não existe. O que existe é pessoas muito bem preparadas, pessoas muito bem experimentadas naquilo que elas fazem. Elas buscaram conhecimento. Elas colocaram em prática esse conhecimento. Elas adquiriram experiências. E ao longo desse tempo, desse período de aprendizado, elas se desenvolveram como comunicadores. Mas, como que isso funciona na prática? Como que é esse método de aprendizagem? Aqui no livro, eu explico para você de uma forma muito detalhada, em 3 passos, muito simples de se entender, mas muito profundo de se colocar em prática. E por último, eu trago uma reflexão ao final do livro. Uma reflexão que é muito importante. É algo que certamente vai falar muito com você quando chegar no final do livro. Eu espero que este livro abençoe a sua vida e auxilie você na sua jornada como comunicador. Muito obrigado.